O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. E a partir de agora, a equipe do jornalismo vai ajudar você a entender o que rolou na Câmara nos últimos dias. Eu sou Sidney Azevedo e estão aqui comigo os jornalistas Marina Bósio e Carlos Henrique Braga. Também aqui conosco no estúdio está o estagiário de jornalismo Pedro Zim. No Isso é Tão CVJ de hoje, nós vamos saber como está a situação do Lar Abdom Batista. Outro tema que vamos abordar é o piso salarial de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ainda temos para esta edição o futuro do aterro sanitário, o estudo para a criação de uma área periurbana e o retorno de um velho conhecido ao plenário. Vamos nessa? Isso é Tão CVJ. A semana passada foi bastante tensa, em especial o dia 10 de agosto, quando ventos fortes, chuva intensa e alagamentos impediram a manutenção de qualquer rotina em Joinville. Pedro, conta pra gente como a população mais atingida pela passagem do ciclone pela cidade pode requerer desconto por alagamento. Bom, Cid, antes da gente ir direto pro ponto aí, eu queria passar alguns dados, né? A cidade ficou praticamente debaixo d'água ontem, chegou a 224 milímetros de chuva na região de Piraberaba, 160 na região central e 189 no bairro Vila Nova, além de ventos que bateram aí quase 50 km por hora. A Defesa Civil chegou a notificar alerta máximo para deslizamentos na cidade. E os bairros mais afetados aqui em Joinville foram, então, Jardim Paraíso, Jardim Sofia, Vila Nova, Morro do Meio, Costa e Silva, Nova Brasília e o distrito de Piraberaba. E eu tô falando tudo isso, né, para dizer, como você já abordou aí, que a gente tem uma lei municipal que dá um apoio nesses casos de alagamentos na cidade. A lei número 6.497, aprovada em 2009 e proposta na ocasião pelo vereador Maurício Peixe, permite cobrar uma tarifa de água diferente para as pessoas que aumentaram o consumo para limpar então os imóveis aí, né, depois da sujeira gerada pela enchente. Essa lei dá o direito de pagar a fatura do mês da enchente com base na média dos últimos 6 meses. A solicitação tem que ser feita pelo proprietário ou morador do imóvel e caso a pessoa não seja proprietária, aí tem que apresentar uma procuração válida com firma reconhecida em cartório ou com a apresentação da cópia do RG e CPF do proprietário. No caso de pessoa jurídica, a solicitação tem que ser feita pelo sócio administrador e ainda no caso de condomínios, o síndico fica responsável por essa função. Depois disso, dentro de 30 dias contados a partir da abertura do processo, Águas de Joinville dá um parecer e emite uma nova fatura de água já com o desconto. Lembrando que você pode solicitar esse desconto pelo e-mail atendimento@aguasdejoinville.com.br ou nas unidades presenciais de atendimento da CAGE, claro, com agendamento prévio, pelos telefones 115 ou 0800 723 0300. E o Pedro citou ali alguns alertas da Defesa Civil e olha, durante a semana passada eu recebi um número significativo. Foram 23 só entre a segunda e a quarta-feira, que foi o dia da chuvarada mais intensa. E tantos alertas indicam que alguma coisa não está muito bem, né? Para quem quiser se cadastrar também para receber esses alertas, basta enviar uma mensagem por SMS contendo o número do seu CEP, do CEP da sua residência, casa, região, para o número 40199. E vale ter um cuidado especial com esse tipo de situação, porque geralmente acabam aparecendo informações desencontradas, quando não totalmente falsas. Falou-se até durante a passagem do ciclone em um estouro de barragem, mas isso não aconteceu. E um outro boato circulou na cidade, este dessa vez referente ao centenário Lar Abdom Batista. Carlos, você cobriu a reunião sobre esse assunto, né? O que tu pode contar pra gente? Bem, ele continua aberto, Sidney. Foi o que disseram representantes do Lar Abdom Batista, da Prefeitura e do Ministério Público na Comissão de Cidadania. Havia um burburinho, como você falou, na cidade de que a Casa de Acolhimento de Crianças e Jovens fecharia. O Lar Centenário fica no Bucarém. Ele foi aberto em 1911 pelo então prefeito Abdom Batista e até 2003 foi administrado por uma congregação da Igreja Católica. Hoje ele é gerido pela Associação de Amigos das Crianças do Lar Abdom Batista.
Mas apesar de continuar de portas abertas, o lar vai perder vagas. Foi o que disse a secretária municipal de Assistência Social, Fabiana Ramos da Cruz Cardoso. A prefeitura vai deixar de custear 10 das 50 vagas no lar Abdon Batista a partir deste mês. A Fundação 12 de Julho também vai perder 10 vagas, ficando com 20. A secretária explicou que o corte de vagas se deve à baixa demanda. Hoje, 12 das 50 vagas não estão preenchidas, mas a prefeitura, por contrato, tem que pagar pelas 50. O custo total é de cerca de R$120 mil por mês. Uma das explicações para a demanda menor é o Programa de Famílias Acolhedoras. Esse método de acolhimento de crianças tem a preferência ao abrigo, porque os acolhidos podem desenvolver laços familiares. O lar Abdon Batista tem se adequado à legislação para continuar aberto. Segundo a diretora Maria Regina de Loyola, mudanças foram feitas no berçário, por exemplo. O procurador da Vara de Infância e Juventude, Éder Cristiano Viana, disse que o lar presta um bom trabalho e que vai passar por uma inspeção em breve. O Pedro, que falou agora há pouco, Sidney, ele conversou, o Pedro e a Jamie, né, nossos estagiários, conversaram com o vereador Brandel Júnior, do Podemos, foi quem levou à Comissão de Cidadania o tema. Brandel disse que vai fiscalizar as vagas em abrigos a partir de agora. Vamos ouvir Brandel. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos estar acompanhando o número de vagas que chega através do Conselho Tutelar, Assistência Social, para poder estar fiscalizando. Essa é a nossa maior prerrogativa, fiscalizar e saber exatamente se as crianças estão indo para abrigo, casa-lar ou família acolhedora. O que importa é que todas essas crianças da nossa cidade sejam acolhidas. E os conselheiros tutelares também se manifestaram nessa reunião de cidadania. Eles pediram um orçamento maior para assistência social, que tem tido mais demanda em razão da crise econômica. O vereador Neto Peters, melhor dizendo, do Novo, afirmou que o orçamento tem crescido. Em comparação com o ano passado, Sidney, o valor destinado à assistência social passou de R$54 milhões para R$61 milhões. Muito bem, Carlos. Depois você volta aí com mais um assunto, né? Estarei de volta daqui a pouco. Dei uma travada aqui agora, mas vou estar de volta daqui a tranquilo. pouco. Curioso que Abdon Batista, que dá nome, né, ao lar, é um sujeito da história política joinvilense que teve uma vida bastante interessante, inclusive, incluindo exílio na Argentina, por ter apoiado a chamada Revolução Federalista, ali entre os anos 1890 e depois voltando para a cena política joinvilense, chegando a senador e tal. Fica de sugestão para os nossos ouvintes mais interessados em história. Mas agora nós vamos dar mais um cavalo de pau e mudar completamente de tema. O que fazer com o aterro sanitário? Essa foi uma pergunta que tentaram responder semana passada, né, Marina? Verdade, Sidney. Na semana passada, a Comissão de Urbanismo recebeu convidados para uma conversa sobre a situação do aterro sanitário de Joinville e a provável transformação do local em um ecoparque. Para quem não sabe, o aterro sanitário fica na Rua dos Bororós, no Distrito Industrial Norte, próximo do distrito de Pirabeiraba. A reunião foi proposta pelo vereador Sidney Sabel, do União Brasil. Ele contou que recebeu reclamações de mau cheiro nas redondezas do aterro e também disse que algumas pessoas estão preocupadas com o futuro do local que recebe o lixo orgânico produzido em Joinville. Na reunião da comissão, alguns vizinhos do aterro sanitário reforçaram a denúncia de mau cheiro. Inclusive, eles contaram que já repassaram essas denúncias para a prefeitura de Joinville, mas, segundo eles, nada teria sido feito. Outra cobrança foi a de pavimentação da Rua Bororós. Vamos ouvir alguns trechos da participação do Célio Amarildo e, na sequência, do Nicolas de Richter. O cheiro não é que existe todos os dias, mas quando fica muitos dias de chuva, que não se possa cobrir com argila, o odor vem, tá? Conforme está a posição do vento, ele vem, tá? E como ele vem mais para perto de nós, a gente tem essa preocupação, tá? Não só com o odor, a estética, como vai ficar, até onde vem, tá? Ali nós temos rios perto. Tá? Falar do aterro industrial que tem mau cheiro, tem também. Várias vezes no dia tem, do mês, conforme o produto que chega, conforme chega o peixe lá, o resto de peixe lá de Itajaí, isso vem esse mau cheiro. A gente fez denúncias do problema do rio, nunca foi resolvido, que são jogados dejetos ali. Acredito que assim, é uma via que tem bastante trânsito.
de caminhões pesados, bastante carregados, né? Então, em um período de muita seca, a gente acaba levantando ali um pó que realmente incomoda muitas indústrias que estão localizadas ali, e isso acaba gerando muito transtorno, em função de não ter uma sinalização adequada. Então, muitas vezes vem um caminhão em velocidade extremamente acima da necessária, sem a melhor condição de frenagem, não tem lombadas. Então, além da pavimentação, uma sinalização adequada vai trazer segurança, né? Acredito que deveria se determinar um raio da via central da rua até o ponto máximo que deve se colocar lixo, para a gente ter certeza de manter uma estética, né, adequada ao longo da via. Eu acho que esses apontamentos são claros para a gente conseguir não ter um desgaste da relação entre os proprietários e as necessidades que o município tem. Ele não tem mais onde colocar aterro, então vai ir para lá, a gente entende isso. Então, realmente, acho que é encontrar um meio termo e buscar, de alguma forma, controlar, averiguar e ver o que é possível para deixar todos felizes. Sobre as reclamações de mau cheiro, a diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Ana Risati, afirmou que a pasta não tem recebido reclamações. Já a gerente da Secretaria de Infraestrutura, Marília Gasperin, explicou como é feito o controle de qualidade do aterro. Vamos ouvir a fala da Marília. A gente não tem tido reclamações. Inclusive, o aterro ele é uma área que é controlada pelo IMA mensalmente, as condições ambientais, todas estão dentro dos padrões da legislação ambiental. A operação do aterro ela é toda voltada a minimizar odores, da avifauna do local também. Tem ações com a cobertura diária da frente de serviço, tanto com argila quanto com manta de sacrifício em períodos de chuva. A gente tem a medição semestral dos odores gerados no aterro e nenhum momento a geração de odor ela estava além do permitido para a legislação. Então, a CEINFRA que faz a fiscalização direta do contrato de concessão, a gente está sempre em cima e a gente nunca notou qualquer irregularidade na operação do aterro mesmo. Com relação ao futuro do aterro sanitário, as informações são as seguintes. O contrato de uso do espaço foi prorrogado até o ano de 2032. Para uma futura ampliação do aterro, já há uma nova área anexa ao atual espaço do aterro, que está licenciada para o uso. E ainda o gerente técnico da Ambiental, Everton Herzer, informou que o aterro de Joinville será transformado em um ecoparque. A gente também tem um projeto aí que está sendo desenvolvido em conjunto com a prefeitura, que é de transformação do aterro num ecoparque, que é para possibilitar a educação ambiental, abrir para a comunidade visitar, entender melhor como é o nosso processo, né? Porque muita gente tem uma visão errada, tem uma visão de lixão, né? Que é completamente diferente de um aterro sanitário. Então, hoje a gente tem um empreendimento e um equipamento que é modelo, né, para o país, que pode servir de modelo, em termos de tecnologia para tratamento de efluente, em termos de tecnologia aplicada para a disposição dos resíduos. E esse ecoparque vai passar por toda uma remodelação ali da fachada do aterro, da guarita, enfim. E oportunamente eu acho muito bacana trazer, né, a CEINFRA já tem as imagens ali do projeto básico, tudo, pode apresentar para vocês. Tem um vídeo bacana mostrando como é que vai ficar o projeto. Explicando para o ouvinte, a empresa ambiental é responsável pela coleta e destinação do lixo em Joinville. Para concluir, o Everton explicou que atualmente o aterro sanitário já recebe visitas escolares, mas elas são reduzidas a até 2 escolas por semana. Então, você que é professor ou diretor escolar pode agendar as visitas com a empresa ambiental. No tour, a equipe da Ambiental faz uma apresentação de como é o funcionamento do aterro sanitário. O telefone da empresa é o 3441-0400. A Marina falou agora da visita das crianças, mas você já esteve lá no aterro, né? O que você viu lá? Sim, Sidney. Eu estive em maio de 2019 no aterro sanitário acompanhando uma visita da Comissão de Urbanismo. Na ocasião, tivemos a oportunidade de conhecer 2 áreas do aterro. Em uma delas, o chorume é tratado como uma combinação de processos biológicos e químicos, e após esse tratamento, o material é devolvido ao ambiente e o chorume restante é armazenado no aterro sanitário. Outra área que a gente visitou na ocasião foi a área em que o lixo é armazenado. São várias camadas que, antes de receberem os resíduos sólidos em si,
recebem uma manta que conta com um sistema de drenagem para o chorume. Após o lixo ser depositado, as camadas são cobertas com barro. E na ocasião eu aprendi também que o lixo resultante de serviços de saúde é esterilizado em um sistema que a gente pode comparar com uma grande panela de pressão, e depois disso ele é depositado junto com o lixo domiciliar. E uma informação que eu acho relevante é que o material levado pelos caminhões de lixo orgânico não passa por triagem antes de ser depositado lá no aterro. Isso significa que quando o resíduo reciclável é descartado juntamente com o orgânico, ele acaba sendo depositado no aterro sanitário em vez de ser reaproveitado. Ou seja, importante as pessoas separarem o lixo reciclável em suas casas antes do descarte. Reforçando, inclusive, uma informação que nós demos no último podcast, né? Sobre a baixa parcela, né, do lixo que é colocado para reciclagem. Exatamente, Sidney. Joinville tem um índice muito baixo de reciclagem, então a gente tem que cuidar aí para separar o lixo orgânico do reciclável. Como a Marina contou há pouco, o aterro fica na Zona Industrial Norte, um zoneamento que é destinado especificamente à concentração de atividades industriais. Mas aqui a gente está falando de um zoneamento urbano. É um pouquinho diferente de um zoneamento fiscal, que se restringe a definir como ocorre a cobrança de impostos conforme cada região da cidade. Por que eu estou falando disso? Eu cobri uma reunião da Comissão de Economia na semana passada sobre a possível criação de um zoneamento fiscal para imóveis atingidos, interceptados, cortados, qual verbo vocês preferirem, pelo perímetro urbano, que é aquela linha imaginária, né, que divide a área urbana da rural. Essa área seria chamada de periurbana. Ela foi apresentada para os vereadores porque é uma ideia que poderia vir a beneficiar os proprietários de imóveis, agricultores principalmente, que acabam pagando tanto o imposto sobre a propriedade territorial rural, que é mais conhecido pela sigla ITR, e o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, que a maioria dos nossos ouvintes conhece. Ambos têm como razão de ser a propriedade, e a cobrança simultânea ou bitributação é uma situação vedada pela Constituição Federal. Na reunião da semana passada, servidores da Secretaria da Fazenda apresentaram o resultado de um estudo no qual eles indicaram a chamada área periurbana. Ela envolve mais ou menos cerca de 700 imóveis que são cortados pela linha do perímetro urbano. Mas essa proposta ainda está no campo do possível. E eu digo possível porque é uma proposta que nem chegou a ser protocolada na Câmara ainda. A Procuradoria-Geral do município está analisando, né, o grupo de advogados da Prefeitura, e precisa concluir, né, a análise dessa minuta antes de esse texto poder ser enviado para o prefeito e então aí sim protocolado na Câmara. Isso também resultou numa situação na qual os servidores da Secretaria tiveram muita cautela, né, em explicar como esse projeto vai funcionar. Mas ele reflete, no fundo, um esforço dos vereadores para tentar resolver essa situação do imposto duplicado para os agricultores, que eles já vêm fazendo um número frequente de reuniões sobre esse tema desde o início da legislatura, em 2021. E os nossos ouvintes podem anotar, esse assunto ainda vai voltar aqui no Isso é Tão CVJ. E falando em tema que está em fase inicial, agora a gente vai falar de salário. Não o salário do nosso ouvinte, nem o nosso, mas o dos agentes comunitários de saúde. Diga, Marina. Salário? Eu ia fazer uma brincadeira. Salário? Cadê ele? Que bom. Vamos falar disso. Cadê ele? Pois é, salário é sempre bom falar, né? Ou às vezes não, né? Dependendo do como. É um tabu, né? As pessoas têm vergonha de falar dos seus próprios salários, se ele é muito baixo, se ele é muito alto, né? Pois é. A grande maioria das pessoas não fala do próprio salário, né? Isso é verdade. Bem, Carlos, sobre essa situação do salário dos agentes comunitários de saúde, o que tu tens para contar para nós aí, Desse e para o salário nosso ouvinte? eu falo, desses salários falo sem problema. É uma notícia boa, né? A Câmara teve uma movimentação, Sidney, grande de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, os chamados ACS e ACS. Isso porque a Prefeitura apresentou um projeto que institui um piso salarial para eles, no valor de R$ 2.424, que é equivalente a 2 salários mínimos. A Prefeitura está seguindo uma determinação federal que está na Emenda Constitucional de número 120. A Comissão de Legislação, que é a primeira a receber os projetos aqui na Câmara, ela recebeu o projeto 191 de 2022 e escolheu o vereador Alisson Júlio, do Novo, para ser o relator da proposta.
Ele disse que vai garantir a transparência e o diálogo na tramitação do projeto na comissão, como foi combinado com a presidente do Sinseg, que é o sindicato da categoria, Jane Becker. Na tribuna, Jane pediu que as reuniões que tratem da proposta sejam feitas à noite, para que todos possam participar. Jane também afirmou que o projeto da prefeitura deveria contemplar também o pagamento de insalubridade, entre outras questões que podem virar emendas ao texto. Vamos ouvi-la. Então, a reivindicação ela vem da aprovação da Emenda Constitucional 120, que estipula um piso mínimo salarial de 2 salários mínimos, que seria R$ 2.424 para os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate às endemias. Essa emenda constitucional ela também estipula o direito, constitui o direito à insalubridade para os agentes comunitários de saúde, que em Joinville não tem ainda. Então, a discussão da categoria, a partir do projeto de lei ordinária enviada pelo Executivo Municipal de Joinville, número 191/2022, é porque o projeto do Executivo Municipal não contempla os anseios da categoria. Partes do projeto, onde fala sobre a questão da insalubridade, limita o acesso à insalubridade, ou seja, é um parágrafo único obscuro que não garante, para todos os agentes comunitários de saúde o direito à insalubridade. Então, nós fizemos aí uma proposta de emenda que, além desta questão da insalubridade, a gente incita também a discussão e aplicação da questão do dissídio, que seja junto com a categoria de servidor público do município de Joinville, quando esta categoria tiver um reajuste maior do que o salário mínimo nacional. E quando o salário mínimo nacional for maior o reajuste do que o da categoria municipal, então que a base de cálculo para reajuste destes dois setores seja o do salário mínimo nacional. Então é uma busca, na verdade, do cumprimento da Emenda Constitucional 120. E a partir do pedido da presidente do Sinseg, de que as reuniões fossem feitas à noite, o vereador Lucas Souza, do PDT, sugeriu uma reunião na segunda, dia 15, às 7h30 da noite. Serão convidados, além da categoria, representantes da prefeitura, do sindicato e também das comissões de finanças e saúde, que é por onde a proposta vai passar também. E uma notinha importante agora para quem acompanha a Câmara. Entre o final de agosto e o início de setembro, o vereador Cláudio Aragão, do MDB, será substituído pelo suplente Mauricinho Soares. Aragão se licenciou para tratar de assuntos particulares e Mauricinho não é um novato na Câmara. Ele já esteve no plenário entre 2013 e 2020 e na última eleição, realizada em 2020, ele teve 2.537 votos. Temos mais algum aviso paroquial, algum breaking news, alguma outra informação de última hora, agradecimentos? Só agradecer você, Sidney, você, Marina, e os ouvintes que chegaram até aqui. Muito bem, agradecemos todos os ouvintes e também aproveitamos para deixar aqui um alerta, porque talvez os nossos ouvintes tenham percebido que nós estamos no ar num dia um pouco diferente, segunda-feira. De hoje em diante, sintonizem nas plataformas de streaming às segundas-feiras para ouvir o Isso é Tão CVJ. E assim nós chegamos ao final deste episódio. Se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir o Isso é Tão CVJ nas plataformas de streaming e de avaliar o podcast com 5 estrelas, se você gostar, quiser e puder. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Barbosa Amaral e equipe, a edição é de Pedro Gonçalves Neto, a chefia de jornalismo de Felipe Faria, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Battisti. Estamos também em Facebook, Instagram e Twitter. Procure Câmara Joinville e nos siga. Um abraço a todos e até a próxima semana.